6 da Biologia C. Vamos falar sobre o reino protista, né, que é o protozoa 1. E aqui nós temos umas imagens de ameba, de toxoplasma, plasmodium, tricomonas, leishmania, que são alguns exemplos de protozoários. Na verdade, o protozoa é um grupo dos protistas, em que entram os protozoários. São vários filos, né? O filo Sarcomastigófora, o filo Apicomplexa e o filo dos ciliados. Dentro do Sarcomastigófora eu tenho os sarcodíneos e tenho os mastigóforos, que é aquele que se locomove por flagelo. Então nós temos o sarcodíneo, que se locomove por falsos pés, que é a ameba, que é o nosso assunto da aula de hoje, é a ameba. Eu tenho o subfilo dos mastigóforos, que são aqueles que se locomovem por flagelos, o mais famoso é o Trypanosoma cruzi, e o apicomplexo, que é o plasmodium, que ele não tem estrutura locomotora, assim como o Toxoplasma gondii, e o ciliado, que é o Baramycus caudato, aquele super mega power blaster famoso. Então hoje, nessa aula 6, nós vamos ver os sarcodíneos, aqueles que se locomovem por flagelos. E aqui eu tenho a ameba. E a ameba, ela está aqui no caso se alimentando, que é uma digestão intracelular. Então ela vai realizar a fagocitose. Ela vai englobar através dos seus pseudópodos, né, que são esses falsos pés, a partícula a ser ingerida. Daí essa partícula, ela forma uma vesícula dentro da ameba, que eu chamo de fagossomo, e se aproxima dela o lisossomo. O lisossomo, ele vai fazer a digestão intracelular, vai produzir, ele tem enzimas digestivas que vão digerir essa partícula ingerida. E o que é bom, a ameba aproveita para si, e o que não é bom, ela elimina através do vacúolo residual, né, que aí passa a ser plasmocitose. Então, fagocitose é o englobamento de partículas predominantemente sólidas, que ela faz através, aqui no início da figura, através de pseudópodos. Faz a digestão, o vacúolo digestivo é a junção do fagossomo com o lisossomo, e aí a plasmocitose, através do vacúolo residual, elimina aquilo que não presta mais. Então, a digestão deles é intracelular. Depois nós temos a osmorregulação, que é controlar a água dentro do protozoário. Então, se o protozoário mora na água doce, ele é hipertônico em relação à água. Então, ele ganha água. Se ele não tivesse essa estrutura, que é o vacúolo pulsátil ou contrátil, ele ia explodir. Então, ele ganha água, mas ele consegue regular essa entrada, eliminando esse excesso através dessa estrutura chamada de vacúolo pulsátil ou contrátil. Isso não é encontrado em protozoários marinhos de água salgada, porque eles moram no meio hipertônico e daí eles perderiam água e iam acabar morrendo. Tá? Então, o vacúolo pulsátil ou contrátil, ele vai eliminar o excesso de água do protozoário e ele não é encontrado em protozoários de água salgada. Aqui eu tenho uma reprodução assexuada, chama-se cisciparidade ou bipartição, onde a ameba ela vai se dividir em duas outras amebas. Isso é uma reprodução assexuada, são clones e não existe troca de material genético. Tá? Então isso é uma pura mitose mesmo. Aqui eu tenho duas formas de ameba, de protozoário. Eu tenho o trofozoíta, que é o ativo. É aquele que come, é aquele que reproduz, é aquele que está ativo dentro de um organismo, parasitando alguém. Tá? Eu tenho um exemplo aqui, a foto da ameba proteus, tá? E onde ela tem os seus pseudópodos, seus vacúolos, não só o vacúolo pulsátil ou contrátil, mas outros vacúolos também. E a forma B, que é a cística. O que é a forma B? Quando ela sai do organismo que ela parasita, ela precisa se proteger. Então ela perde água e se incista. E assim ela consegue se proteger dos problemas do meio. Então ela consegue sobreviver até entrar em outro organismo e parasitar de novo. Então essa é a forma cística. É uma proteção para o meio ambiente. Aqui, esse cisto que é mostrado na figura para vocês, é o cisto da entamoeba histolítica que causa a amebíase na gente. Essa amebíase, o agente etiológico causador, é a entamoeba histolítica. A entamoeba coli, ela não parasita, ela não causa
doença. Ela entra, mas ela não causa nada, né? Ela é só um indício de que você comeu ou bebeu alguma coisa contaminada com fezes humanas contendo cistos de entamoeba coli. Para você ter amebíase, tem que ser a entamoeba histolítica, né? E ela é um parasita monogenético, ou seja, você é o hospedeiro intermediário e você é o hospedeiro definitivo. Ela só tem um tipo de hospedeiro, diferente de outras parasitoses que nós vamos ver mais pra frente. Como é que eu pego a amebíase? Via oral. Água ou alimentos contaminados com cistos de ameba. Qual ameba? É entamoeba histolítica. Então vem via oral. O habitat, onde que ela mora? No meu intestino grosso. Sintoma, dá uma diarreia com sangue e muco. Por quê? Porque ela fica rom. Elas ficam se esfregando na parede do intestino, causando uma lesão, e aí elas se alimentam dessas hemácias. Por isso que causam sangue. Então a diarreia, mais o sangue, mais o muco, é o sintoma que é a disenteria. Patologia. A ameba, ela pode, ocasionalmente, ela entrar na corrente sanguínea, daí ela vai parar em alguns órgãos, do tipo fígado, pulmão e cérebro, e ela pode levar à morte. Mas ela leva à morte só se ela conseguir, eventualmente, entrar na corrente sanguínea, né, e acabar parasitando esses órgãos. Aí pode ser uma forma letal de amebíase. O que eu devo fazer para não pegar esta doença? Profilaxias ou prevenção. Ou prevenções. O que eu devo fazer para não pegar esta doença? Primeira coisa, tratamento dos doentes. Porque se eu tratar o doente, eu vou cada vez mais controlar a disseminação dessa amebíase. Saneamento básico, esgoto e água tratada. E sem contar que quando a água chega até nossas casas, nós devemos ainda tomar alguns cuidados para que ela seja ingerida de forma saudável. Higiene pessoal e com os alimentos, né? Então lavar bem as mãos, agora tá, né? Todo mundo tá aprendendo certinho a lavar as mãos, né? Higienizar o tempo todo, e é uma das lições que nós estamos tirando dessa pandemia, né? Que é a higienização das mãos o tempo todo. Isso não deve ocorrer só nessa pandemia. Uma das lições que nós estamos tirando na saída dessa pandemia é a higienização das mãos. E isso é importante, tá? Aqui é a parasitologia, né? Que é um desenho muito semelhante, um esquema muito semelhante ao que você tem na apostila, que mostra a ingestão do cisto, e aí ele vai sofrendo toda uma transformação até ele sair nas fezes, e essas fezes humanas contendo cistos de ameba acabar contaminando o meio de novo, e aí isso gera um ciclo, e aí outras pessoas são contaminadas. Beleza, bebês? Beijo, fiquem em casa e estudem.